Programa Diário do Projeto. Apresentação Sérgio Torres. Olá, GP, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um programa Diário do Projeto. E hoje vamos falar sobre temas extremamente interessantes envolvendo o Prince2. Bom, quem vos fala é Sérgio Torres. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o único profissional de gestão de projetos que utiliza técnicas de coaching e programação neurolinguística em treinamentos, palestras e também em consultorias. É muito bom ter você aqui. Só confirmando se está tudo funcionando bem, se você está nos assistindo bem, é só confirmar aqui também na página. Fique à vontade para fazer suas perguntas. Sinta-se como se você estivesse em casa. Tá ok, GP? Então tá ótimo. Só confirmando, está me escutando bem? Sim ou não? Coloca aqui no chat. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje é no Prince2. E aproveitando para falar sobre o Prince2, você utiliza uma metodologia de gestão de projetos na sua empresa? Sim ou não? Talvez, se você não utiliza, é interessante você utilizar. Uma outra pergunta, como que é o fluxo de trabalho em relação aos seus projetos? Todos seguem o mesmo procedimento, sim ou não? As tomadas de decisão, como elas são feitas? Quem aprova, quem visualiza, verifica se o projeto ele vai dar continuidade? Quem toma a iniciativa para conversar com o patrocinador, com o executivo, com a alta administração? Você envolve o patrocinador, sim ou não, nos seus projetos? Ou melhor, até uma outra pergunta. Ele se sente envolvido em seu projeto? Essas perguntas, elas serão respondidas durante agora essa conversa que nós vamos ter. Quem está conosco hoje é a Eliana Torres. Ela é uma excelente profissional na área de gestão de projetos, formada em Sistema da Informação, tem mais de 10 anos trabalhando com gestão de projetos, tem várias certificações como Prince2, PMP, CAPM, tem o Prince2 Practitioner, Prince2 Agile, ou Prince2 Agile, e ela também é Authorized Trainer, envolvendo treinamentos oficiais do Prince2. O Prince2 está crescendo muito hoje. A gente tem uma grande demanda de treinamento. A Projeto Diário é a maior empresa no Brasil que certifica profissionais em gestão de projetos para credenciar o Prince2. Então, se você entrar na página de depoimentos, você vai ver diversos profissionais que já certificaram nessa metodologia. E eu te convido também a conhecer melhor a Projeto Diário. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui eu estou com a Eliana Torres. Eliana, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para você, para se apresentar também para o pessoal. Muito obrigada, boa noite. Eu agradeço imensamente esse convite, é realmente uma honra estar aqui e poder contribuir com esse assunto. É um assunto realmente que tem muita demanda. Bom, eu sou a Eliana, eu sou responsável pelos treinamentos de Prince2 na Projeto Diário e também sou consultora em gestão de projetos. E fique à vontade também para enviar a sua pergunta. Perfeito, obrigado, Eliana. Eu vi aqui que tem bastante gente. Todo mundo está escutando a gente bem, tanto eu quanto a Eliana, só confirmando aqui no chat. Eric, boa noite. Rita também, seja muito bem-vinda. Eu vi aqui o Cláudio, o Felipe, Rafael, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Aproveitando, como é hoje para vocês, para você que está aqui nos assistindo, na empresa, na sua empresa, você tem uma sequência de um procedimento? Melhor, quando eu falo procedimento, eu falo de uma metodologia, não é? Uma sequência de processos. Como é hoje para você essa questão de seguir uma metodologia? É fácil na sua empresa ou não? Coloca aqui no chat qual é o maior desafio que você vê hoje na sua empresa para gerenciar projetos. Agora, tirando a parte comportamental, não é? Que a parte comportamental, ela realmente é essencial e ela é o que tem um dos maiores problemas quando fala assim, em gestão de projetos. Mas quando a gente fala de técnicas, ferramentas, frameworks, qual é o maior desafio hoje para você? Talvez as pessoas aderirem a um
uma metodologia nova, um processo novo, coloca aqui no chat. Hoje a Eliana vai nos ajudar aqui também sobre o Prince2. Ela vai falar muito sobre o Prince2. E o que é interessante, o Prince2 hoje, para quem for implantar um PMO, um escritório de projetos, inclusive no treinamento do PMO, tem a parte do Prince2. Prince2, Scrum, PMBOK. Mas, hoje, como a gente vai falar muito sobre o Prince2, eu vou começar com a primeira pergunta para a Eliana, não é? E se você tiver alguma pergunta também, coloque aqui no chat. Então vamos lá, Eliana. Vou fazer a primeira pergunta para você. Já que a gente vai falar tanto de Prince2, da metodologia, é interessante que você explique primeiro o que é o Prince2, o que significa Prince2, o que você entende, porque o tema hoje é os benefícios do Prince2 em seus projetos. Então, para a gente começar, a primeira pergunta, não é? O que é o Prince2? Certo. Prince2 é uma metodologia. Então, a palavra Prince2 quer dizer projetos em ambientes controlados. Uma metodologia quer dizer o quê? Um passo a passo, já está bem direcionado. Ela teve origem, então, no Reino Unido e começou a ser utilizada pelo governo britânico. E hoje, ela é muito utilizada. Aqui no Brasil, por exemplo, o Exército Brasileiro utiliza, a América Móvel, o DHL, muitas organizações, Banco Central, inclusive. E o que é interessante é que ela é bem flexível, ela é genérica, então ela é para qualquer tipo de projeto. Então, é um projeto de TI, construção civil, projetos de engenharia, projetos de marketing, qualquer tipo de projeto. Essa é uma grande flexibilidade, um benefício, e realmente existe já um passo a passo bem segmentado e pode ser seguido. E é muito mais fácil também dos profissionais aderirem. Perfeito. Hoje o Prince2, inclusive, até se você ainda não instalou o aplicativo da Projeto Diário, ainda, por enquanto, a gente só tem para Android, lá tem várias oportunidades e ali já tem também requisitando o Prince2. Então, fica de olho, se você não baixou o aplicativo ainda, é um convite para você baixar, e ali também tem os eventos, as novidades e todos os programas diário do projeto. Até aproveitando, o diário do projeto, só para a gente fazer uma referência também ao Prince2, o nome diário do projeto, ele vem de origem do Prince2, porque é um local, um repositório, onde o profissional ele pode armazenar reflexões, conversas, observações, ou seja, é um lugar para você registrar algumas informações do seu projeto. Por isso o nome diário do projeto. Então, não tem muito a ver projeto diário, até parecido, mas só fazendo uma referência e fazendo referência também ao Prince2. E muitos perguntam sobre a questão do PMBOK. Mas, Sérgio, qual a diferença do Prince2, do guia PMBOK? E aí eu passo para a Eliana também responder essa pergunta. Eliana, então aquela pergunta, qual a diferença do guia PMBOK para o Prince2? O que ele tem de diferente que você pode passar para o pessoal que está nos assistindo? Bom, o guia PMBOK, ele é um conjunto de melhores práticas. Então, ele é composto atualmente por 47 processos, com a nova edição ele vai ter 49 processos. Então, o que ele tem? Ele tem uma riqueza muito grande em relação a ferramentas, técnicas, e ele é muito útil para se montar realmente um método, para utilizar, mas avaliar o que realmente faz sentido, de acordo com cada tipo de projeto. Já o que muda em relação à metodologia, ao Prince2, é que ele já foi realmente montado baseado em, por exemplo, nos princípios, que são, vamos dizer assim, as melhores práticas dentro do Prince2. Ele foi montado com visão de vários temas, que nós fazemos uma analogia com as áreas de conhecimento, e ele tem a visão também de processos, ou seja, todas as atividades relacionadas ao ciclo de vida de um projeto. Então, se utilizar o Guia PMBOK como complemento ao Prince2, é excelente, porque todas as informações referente a
ferramentas, técnicas, você encontra de uma maneira muito bem explicada dentro do PMBOK. Então, essas informações, o que difere um do outro é isso, porque o conjunto de melhores práticas, ele te dá ali todas as possíveis opções para que você selecione. Você não pode usar tudo. Na verdade, você tem que selecionar o que vai fazer sentido. E já o Prince2, ele já traz bem completo esse passo a passo, que é muito mais prático, é muito mais rápido de se adaptar, porque ele também permite essa flexibilidade de acordo com cada tipo de projeto, de acordo, por exemplo, com a importância, o nível de riscos. Então você consegue fazer uma customização, ou seja, você não engessa, você não deixa de uma maneira fixa, você pode trabalhar também de uma maneira mais flexível, mais customizável. Então, a diferença entre os dois é que um é o conjunto de melhores práticas e o outro já tem o passo a passo para direcionar o gestor do projeto, para que a entrega aconteça, utilizando os princípios, utilizando as práticas do próprio Prince2 mesmo. Perfeito. Então, vamos continuar falando do PMBOK. Eu vi que no guia PMBOK, tanto nessa versão atual, quer dizer, até na próxima versão, não é? A questão dos grupos de processos. No guia PMBOK, a gente trabalha com 5 grupos de processos, e dentro de cada grupo, né, tem lá vários processos, por exemplo, iniciação, depois planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento. Toda essa parte dos grupos de processos, tem muitos profissionais que acabam se orientando a trabalhar dessa forma, como uma sequência de processos. Está errado? Não, mas ali é uma sequência para, como pode-se dizer, do que tem ali dos 47 ainda, não os 49, mas ali eu diria que acaba sendo muito complexo. E eu gostaria que você falasse também qual é a diferença entre os 5 grupos de processos para os processos do Prince2, para que a gente pudesse fazer uma analogia, pudesse identificar esses grupos de processos do guia PMBOK, trazendo da mesma forma para o Prince2. Como seria nesse caso, Eliana? Essa pergunta é excelente. Mas antes eu queria fazer também uma pergunta, você que está participando, também coloque aí no chat. Hoje, nos seus projetos, por exemplo, existe uma análise de viabilidade? Existe algo que é feito antes do projeto iniciar? Ou seja, analisar a ideia, analisar o problema, a forma como ele vai ser resolvido? Isso existe? Então, o que tem no Prince2? Primeiramente, trabalha-se com pré-projeto. Qual a ideia desse pré-projeto? Fazer uma análise de viabilidade, entender a situação, entender o problema a ser resolvido e começar a documentar quais são os motivos para a existência desse projeto. Porque nós precisamos ter as informações em relação aos benefícios, o que esse projeto vai trazer, em relação aos riscos que estão associados, que podem impactar severamente esse projeto, caso ele venha a existir de fato. E a questão dos custos, questão do escopo, entender bem esse escopo, entender também os efeitos colaterais que esse projeto pode trazer. Então, esse todo é um trabalho envolvendo essa primeira parte, que é pré-projeto. Então, partindo do pré-projeto, vai-se para um outro processo, um processo chamado Direct na Project, é um processo exclusivo de um comitê. Esse comitê ele é formado pelas 3 principais partes interessadas nesse projeto. Então, quem são essas 3 partes interessadas? Alguém da visão de negócio, então é o executivo do projeto. Nós temos também o usuário principal, que é o representante do cliente final, e temos também o fornecedor principal, como também representando todos os fornecedores de matéria-prima, fornecedores de habilidades técnicas. Então, esse conjunto, esses 3 papéis, eles formam um comitê. Eles tomam decisões, eles autorizam, eles aprovam documentações. Então, tudo isso é muito importante. Então, cada tomada de decisão sempre vai levar em consideração esse comitê. Então,
as informações iniciais, as informações do pré-projeto são passadas para que esse comitê avalie. E sempre vai ser feita uma pergunta, ou seja, ainda vale a pena investir nesse projeto? Ou, simplesmente, vai valer a pena iniciar esse projeto? Então, essa pergunta também ela vai ser contínua. E fazendo uma analogia com a questão, então, fazendo uma comparação com o grupo de processo, iniciação, com o grupo de processo do PMBOK relacionado a planejamento, nós temos, dentro do Prince2, um momento também, de uma vez que essas 3 partes interessadas principais do projeto, que são realmente envolvidas, elas vão dar o ok para fazer esse trabalho, e nesse estágio de iniciação, que assim é chamado, ocorre um processo chamado Initiate na Project. Nesse processo, o que vai acontecer? Tudo que foi criado no pré-projeto agora começa a ser detalhado, começa a ter mais informações, porque a ideia é aprovar o que realmente vai agregar valor, que realmente vale a pena. Então, é um trabalho relacionado à criação do plano do projeto, a criação de outros 4 planos, que é o plano de qualidade, comunicação, configuração e riscos, que no Prince2 é chamado de estratégias, definição de registros, definição de controles também. Então, todas essas informações, mais detalhes em relação também aos benefícios, que também é algo muito forte dentro do Prince2. Então, acontece esse tipo de trabalho e é passado novamente para que o comitê faça essa avaliação, avalie se vale a pena investir nesse projeto. E depois tem uma fase, quando a gente fala, por exemplo, monitoramento e controle. Como que acontece o monitoramento e controle? Então, o próprio comitê diretor do projeto, ele monitora, controla através do Direct na Project, como também o próprio gestor do projeto. A partir de cada estágio do projeto, existe um processo chamado Controlling Stage. Esse processo, ele vai reportar situações, issues, ou o próprio avanço do projeto para o comitê. Ele vai avaliar situações também, tomar ações corretivas em relação a riscos, em relação a issues dentro do projeto, alguns problemas. E ele vai também, além de fazer todo esse trabalho, dentro do Controlling Stage, ele delega trabalho. E agora também quero fazer uma pergunta aí para você que está participando. Quando não há clareza quando se delega um trabalho, o que acontece? Quais são os efeitos colaterais? Quais são os efeitos negativos que acontecem por uma má definição, por exemplo? Então, o que nós temos dentro do Prince2, fazendo uma analogia, também um processo relacionado à execução, que é justamente quando o gerente do projeto ele delega trabalho para a equipe, uma equipe especialista, uma equipe que possui as habilidades técnicas necessárias para construir o produto, para construir, desenvolver a solução. E essa equipe, ela precisa também trabalhar, se planejar, fazer todo um trabalho de gerenciamento também, mas isso na camada técnica, na camada de entrega. E algo também que nós temos que a cada fim de estágio nós temos um momento de avaliação. Checar o que deu certo até agora, uma avaliação do desempenho e algo também forte no Prince2, que é a questão de lições aprendidas. O que foi aprendido? Que lição foi incorporada dentro desse estágio? O que foi aprendido dentro dessa fase? Isso também acontece com essa frequência. E é um momento de um planejamento. Então, aqui também entra aquele grupo, o grupo de processos de planejamento. E é um momento de se planejar para o próximo estágio. Então, na iniciação, no estágio de iniciação, existe um momento de criar o plano do projeto, que é aquele plano macro, um plano com as principais entregas, uma visão macro. Já
Dentro do Managed Stage Boundary, que é a cada fim de estágio, é o momento de fazer um planejamento detalhado para o próximo estágio, ou seja, dividir o projeto em partes menores, em fases, vamos dizer assim, e você vai trabalhar fase a fase. Por quê? Porque a saída desse processo precisa voltar para o comitê, e o comitê precisa avaliar, precisa aprovar, ele precisa checar se ainda vai valer a pena. Então, esse é um trabalho que essa pergunta vai se repetir ao longo de todo o projeto. Por quê? Nesse processo, por exemplo, desse planejamento para o próximo estágio, se avalia situações em relação ao business case, se os motivos, se o propósito do projeto continua o mesmo, se algum risco pode afetar, tudo isso é questionado, tudo isso é bem trabalhado. Então, a tomada de decisão sempre vai levar em consideração esses documentos. E, no final do projeto, o que vai ser importante fazer? O encerramento. Então, existe um processo chamado Closing a Project, onde o gerente do projeto vai fazer a entrega, vai obter o aceite, também encerrar registros, tudo isso ele vai fazer. Porém, o encerramento formal, ele acontece a partir do comitê. Então, essa documentação, esse encerramento, atualizações gerais de alguns documentos principais do Prince2, tudo isso é passado para o comitê, e o comitê, então, encerra formalmente, avisa as partes interessadas. O que é interessante também, que é até uma pergunta, hoje em seus projetos, quem é o principal responsável pelo sucesso ou fracasso do projeto? No Prince2 é interessante que é o comitê diretor do projeto, porque todas as informações são passadas para esse comitê. Então, a tomada de decisão principal sempre desse comitê. E, em muitos casos, na maioria dos casos, o executivo a última palavra. Não sei se deu para compreender, assim, de uma forma, fazendo uma analogia com esses grupos, mas para que compreenda-se que é possível, sim, trabalhar, quem já trabalha com PMBOK, é possível ter essa ideia de como o Prince2 trabalha em relação aos processos. Perfeito, Eliana. Foi uma bela analogia, né? Aquela junção do Guia PMBOK com o Prince2. Foi até bem além, porque era só, como você começou a falar sobre análise de viabilidade, e eu acredito que todos viram que tem uma diferença muito grande, tem as suas particularidades quando pensa-se no Prince2. O que é interessante que eu vi aqui, o Eric já é um Prince2 Practitioner, já tirou a certificação Practitioner, está aqui também com a gente. O Eric falou até, ele pensa que o maior desafio é fazer do GP, para que o GP abra os horizontes para novas formas de gerir seus projetos. Porque hoje em dia confunde-se informação com conhecimento. Por se ter muita informação disponível, aí na maioria das vezes a fonte não confiável, supõe-se que tem conhecimento para gerir seus projetos. Eu não sei se eu comentei isso quando o Eric estava aqui na Projeto Diário, que o gerente de projetos ele precisa ser um canivete suíço. A partir do momento que ele conhece um pouco mais, ele tem novas habilidades, novas abordagens e novos resultados. E com mais conhecimento, a tendência é que os resultados sejam melhores. Eu não lembro se eu comentei isso com você aqui, Eric, mas é muito bom que você esteja aqui também conosco. E eu acredito que você já implantou o Prince2 também na sua empresa. Eu vou confiar nisso. Ou melhorou bastante os processos. Eu vi aqui também com o Antônio Oliveira, ele perguntou, diário do projeto, seria a mesma coisa do diário de bordo? Aí eu passo para você, Eliana, qual seria a diferença? Certo. Quando você fala, por exemplo, do diário do projeto dentro do Prince2, ele é um repositório, ele é informal. Ele nasce lá naquele pré-projeto ainda. Ou seja, não se existe ainda registros formalizados. Então, o gerente do projeto ele começa a obter as informações,
avaliar situações, e ele anota. Então, ele utiliza para fazer essas anotações. Inicialmente, o diário do projeto ele vai servir para os riscos, para as issues, né, os problemas, essas informações gerais. Depois, quando no Initiate na Project, ou no estágio de iniciação, onde ele cria o plano do projeto, onde ele cria também os outros planos, ele vai ter a definição dos registros. E, a partir daí, o diário do projeto ele vai ser apenas para itens informais. Ou seja, quais são esses itens informais? Situações que ele não vai tratar formalmente. Ele observa no ambiente, ou alguma ideia, algo que ele vai anotando, e a junção dessas informações podem significar um alerta, podem significar alguma forma que ele precisa se antecipar. Então, a partir do momento que se torna algo formal, aí ele precisa registrar no registro correto. Quando se fala de controles do gerente do projeto, vamos dizer assim, fazer uma analogia com o diário de bordo, é onde ele precisa fazer os controles, mas são os controles formais. Ele precisa controlar, dentro do Prince2, 6 variáveis. Ou seja, ele precisa checar a questão de tempo, custo, risco, benefícios, qualidade e também, eu falei, acho que faltou alguma aqui, são 6. Risco, tempo, custo, qualidade, risco, benefícios, e tem um outro que agora me deu um branco aqui. Então, essas 6 variáveis do projeto, elas precisam ser sempre verificadas. Elas precisam, todo o trabalho será em cima dessas 6 variáveis, ou seja, trabalhar-se sempre com o tempo que foi definido, trabalhar-se com a visão de custo que foi determinado, e esse pode-se trabalhar com algumas tolerâncias, com alguns limites, com alguns desvios que são desvios permitidos. Então, aí sim são os controles do projeto. Então, dessa maneira, você pode fazer uma analogia com esse diário de bordo, ou seja, o gerente do projeto vai precisar controlar de maneira formal e de maneira contínua também. Então, é diferente do diário do projeto. Ficou claro, Antônio? Deixa eu só confirmar aqui. Só confirmando, Eliana, eu acredito que seja prazo, escopo, custo, benefícios, qualidade e riscos. É isso mesmo, isso, né? Isso mesmo, eu tinha esquecido do escopo. Escopo é extremamente importante. Perfeito, vamos ver aqui se o Antônio... Antônio, era isso mesmo? A sua pergunta sobre diário de bordo e diário do projeto, sabendo que diário do projeto também é um programa. Custo, prazo, perfeito. O Eric também já está afiado. Ah, que bom. Então vamos lá, Eliana. Eu vi aqui que até a implantação do Prince2, na verdade, é um projeto. O Eric comentou que ainda está implantando, ainda está vendo algumas variáveis lá, mas até quando você vai trabalhar com Prince2 numa organização, na verdade, é um projeto de implantação do Prince2. E nesse projeto tem os benefícios. Então, quais seriam os ganhos de uma organização de implantar o Prince2? Como que ela sairia na frente? Quais são os maiores ganhos de já começar com essa metodologia? Bom, primeiramente, todos os gerentes de projetos, a equipe, todos vão falar a mesma língua. Isso já é um ganho na comunicação. A questão da análise de viabilidade também é um ponto muito forte, porque só vai se realmente investir em um projeto que tenha uma visão de custo, de benefício, que tenha essa visão mais ampla. Isso também é um ganho essencial nas organizações, ainda mais hoje em dia. Então, precisa se trabalhar em projetos que vão valer a pena, tem que realmente fazer essa análise. A questão também de flexibilidade. Então, você pode fazer uma customização, utilizando a metodologia,
Em relação à complexidade, em relação ao tipo, ao número de riscos, ao tamanho de um projeto, então você pode utilizar de maneira diferente. Um projeto pequeno, você trabalha de uma maneira mais enxuta com a metodologia. Já um projeto maior, você pode envolver mais documentação. Então, isso também, essa customização, essa flexibilidade, ela é interessante. A questão também de utilizar com outros frameworks. Então, se a organização já utiliza algo, talvez ela já tenha até um próprio método, ela pode também implementar alguns itens, fazer com que a metodologia ela fique cada vez mais completa no sentido de cada projeto trabalhando de uma maneira diferenciada. Também a questão das partes interessadas. Então, as principais partes interessadas, elas são tomadoras de decisão dentro do projeto. Então, esse envolvimento, ele também é uma chave para o sucesso. A questão também dos outros papéis e responsabilidades, existe uma clareza muito grande. Então, todo mundo sabe quem faz o que é esperado de cada um. Isso também é um ganho excelente. Você sabe exatamente para quem escalar, em que momento escalar. A questão de autonomia, ou seja, tomada de decisão sempre levando em consideração as 6 variáveis do projeto, então também avaliar aquele momento específico de escalar para um outro nível, ou tomada de decisão dentro ali das suas tolerâncias, dentro dos seus limites. A questão também da curva de aprendizado, isso é excelente, a curva de aprendizado, porque à medida que mais você conhece o projeto, mais você tem facilidade para fazer um bom planejamento, claro, sempre envolvendo também a equipe, envolvendo as pessoas certas nesse planejamento. E a questão também de foco no produto, ou seja, a necessidade do cliente, a visão de escopo, as expectativas, a questão de critérios, tudo isso muito bem claro, isso muito bem definido, até porque é o próprio, é uma responsabilidade do usuário principal informar essas informações, passar essas informações para o gerente do projeto, ou seja, aquele que representa o cliente final. Então, veja, são vários ganhos que você terá utilizando a metodologia, implementando em seus projetos e, quem sabe, também fazendo com que esses benefícios, porque algo também muito grande que o Instituto traz é essa visão de benefícios. O benefício, ele não é algo apenas para uma seleção de projetos, ele é algo realmente que é seguido, que precisa ser medido, que precisa ser monitorado, para que seja também, todos os benefícios sejam alcançados. Para isso, eles precisam ser sempre realistas também. Perfeito, Eliana. Eu acredito que tenha respondido essa pergunta de forma completa. Eu vi aqui, só para confirmar, até agora está agregando valor para você? Coloca aqui no chat, deixa eu ver aqui, se estiver agregando, dá uma curtida. Eu vi que tem várias pessoas nos prestigiando, até de outras empresas aqui que trabalham com Prince2 aqui nos prestigiando. Então, se você estiver agregando valor para você, coloca aqui no chat se está ou não. Ok, muito, perfeito, Rita colocou. Você também coloca aqui no chat. Podemos continuar, está funcionando perfeitamente, está fazendo as anotações. Muito perfeito. Isso é muito bom. Então, lembre-se também de dar uma curtida aqui, até para a gente ter um termômetro. E aí aquelas perguntas, não é, do Prince2. Eu gosto desses desafios. E quando pensa-se no Prince2, tem a questão de... No Prince2, ele orienta a você procurar também diversos boxes. Quando fala-se de box, fala-se também do PMBOK, do guia PMBOK. E usa-se aquele conceito de buscar técnicas, ferramentas, e aí usa-se brainstorm, EAR, que é a estrutura analítica de risco, tem estimativas de 3 pontos, bottom-up, top-down, ou seja, tem muitas ferramentas que no Prince2 orienta-se a buscar essas informações em algum BOK. E eu sei também que hoje em dia tem essa procura por muitas empresas que utilizam o Scrum. O Scrum, ele tem essa aderência com o Prince2. E aí eu pergunto para você, Eliana, você que tem essa parte de consultoria e treinamento
focado nessa parte também de Prince, de Scrum. Como você vê os dois se encaixando, tanto o Prince2 quanto o Scrum, para que eles possam trabalhar de forma unificada? Isso, eu sei que você, pelo tanto de certificações, você tira isso de letra. Primeiramente, eu gostaria de saber quem já trabalha com o Scrum, porque ele se encaixa perfeitamente com o Prince2. Então, pode colocar aí no chat se você já trabalha com o Scrum, se já trabalhou. Bom, o Prince2 ele tem o foco no produto, foco realmente voltado ali na necessidade do cliente, atender essa necessidade. E quando nós falamos de Scrum, nós temos o quê? Um foco na entrega de valor. Então, os dois, eles têm muitos pontos em comum, então dá para fazer um excelente alinhamento. Então, a equipe técnica, a equipe que faz a entrega, a equipe que desenvolve a solução, ela pode utilizar o Scrum. E o gerente do projeto, na visão, na camada de gerenciamento, ele consegue também obter todos os feedbacks necessários quando se faz um bom alinhamento. Bom, além, então, da questão do foco no produto, tem a questão dos estágios. O Scrum, ele trabalha com sprints, ele trabalha com, ou seja, um período de 1 a 4 semanas para desenvolver a solução. E dentro desse período, dentro dessa sprint, ocorrem vários eventos, são criados vários artefatos, os papéis, o Scrum Master, Product Owner, o time de desenvolvimento atua fortemente para desenvolver a solução. E no Prince2 nós temos os estágios. Então dá para fazer um excelente alinhamento, uma vez que o projeto, como um todo, ele é dividido, vamos fazer uma analogia, em fases, nós podemos ter esse alinhamento entre estágios e também ter um alinhamento em relação às sprints. Outro item importante é o detalhamento, os requisitos do cliente. Hoje, dentro do Prince2, existem documentos, descrição de produto projeto, uma visão de escopo. E quando se fala do Scrum, pode-se trabalhar com as histórias de usuários, ou seja, também tem os critérios de aceitação, tem os detalhes do que o cliente precisa, do que a qualidade esperada. E, além desses itens, vamos falar, por exemplo, sobre o progresso. Hoje, o Prince2 trabalha com... Já existe um template sugerido em relação a relatório para progresso da equipe técnica para o gerente do projeto, que é extremamente importante que ele saiba como está o avanço. E quando se utiliza o Scrum, quando se utiliza métodos ágeis, se trabalha, por exemplo, com quadros de atividades, com quadros de tarefas, se trabalha com gráficos, onde a visão de progresso ela é sempre transparente, porque você sabe exatamente o que está acontecendo. E isso ajuda muitíssimo na tomada de decisão, isso é excelente. E, além disso, também existe um momento sempre de se obter um feedback em relação ao produto. Esse produto está conforme, esse produto está sendo construído conforme o que foi esperado. Isso no Prince2 nós podemos ter a técnica de revisão da qualidade, com o momento de envolver quem produziu, envolver ali a pessoa que vai utilizar para homologar esse produto, para avaliar esse produto. E assim, dentro do Scrum, nós temos um evento chamado revisão da sprint, que é o momento da equipe, do time de desenvolvimento fazer uma apresentação do que foi criado, apresentar isso para o dono do produto, apresentar para o Scrum Master, apresentar também para o cliente, para os stakeholders. Então, é muito interessante essa ligação, essas informações que elas se casam. E também existe, dentro do Prince2, um princípio que é aprender com a experiência, porque é algo que é contínuo, é algo que vai acontecer e precisa até ser um hábito de acontecer naturalmente. As pessoas a avaliarem uma lição, também incorporarem essa lição, esse aprendizado, é uma base de conhecimento. E fazendo também um paralelo com o Scrum, no Scrum nós temos um evento chamado retrospectiva da sprint, ou seja, um momento também de parar e analisar. Esse final de sprint, o que aconteceu? O que aconteceu em relação ao sprint?
o que podemos melhorar daqui para frente, o que já deu certo e podemos continuar. Então, essa reflexão nós temos e é extremamente importante. Então, a metodologia Prince2 e a visão do Scrum na visão técnica, na camada de entrega, então dá um excelente complemento. É possível, sim, a adequação utilizando o Scrum faz de maneira muito completa, de uma maneira bem eficiente. Perfeito, Eliana. Essa conversa está tão interessante que o tempo está passando muito rápido. Já está chegando aí já passou dos 40 minutos. E até fazer a pergunta, aproveitando, se tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat, que aí seria interessante para a gente já passar essas perguntas para a Eliana. Ela que é expert em Prince2. Nós, como você conhece, somos a empresa que mais credencia profissionais no Prince2 no Brasil. É só ver a lista de depoimentos, de profissionais que já certificaram. E aqui o Cláudio colocou uma pergunta agora, Eliana. Na prática, como fica a implantação do PMO em empresas que usam metodologias diferentes? Uma com Prince2, outra com PMBOK e outra usando ambas. Há diferença nas ferramentas e documentos usados e nas que usam a Agile Scrum? Dá para misturar tudo e numa software house que atende diversos clientes com várias metodologias? Se você me permite, Eliana, só para eu falar um pouco também, olhando com base em várias organizações, você consegue unir, dependendo da organização, do departamento, melhor dizendo. Normalmente, empresas, a parte de TI, desenvolvimento de software, pode usar o Scrum com Prince2, com PMBOK, você pode fazer algo híbrido. Isso aí através de uma metodologia. Você cria um passo a passo, dependendo da organização e dependendo também do tipo de PMO. No curso do PMO, vai encerrar a matrícula na sexta ou sábado, eu tenho só confirmar. A gente vai encerrar as matrículas do curso do PMO. E lá no curso do PMO, a gente aborda tanto o Prince2, quanto projetos ágeis, métodos ágeis, e também o PMBOK, para que você possa escolher qual a melhor opção. E diversos tipos de PMO, porque tem o PMO corporativo, divisional, ou seja, você tem diversas formas para trabalhar no PMO. Então, isso depende da organização, mas você pode fazer algo híbrido, ou você pode colocar, de uma certa forma, departamento de desenvolvimento de software, pode utilizar o Scrum tranquilamente, ou outras abordagens ágeis, melhor dizendo. E eu não sei se eu respondi sua pergunta, Cláudio, mas você pode usar dependendo da organização. Aí o Rafael colocou, essa apresentação do time técnico no final do sprint do Scrum seria o relatório de destaque do Prince2 feito pelo GP? Aí eu passo para você, Eliana. Ótimo. Então, Rafael, o documento que a equipe especialista, que a equipe de entrega passa para o gerente do projeto, chama-se relatório de ponto de controle. São as informações relacionadas ao pacote de trabalho, ao que está sendo desenvolvido. Então, ela sempre obedece ali um período que é já predeterminado, que é acordado entre essas duas partes. Então, o documento, o relatório, ele é o relatório de ponto de controle. Ele tem as informações em relação ao avanço, em relação ao produto que está sendo criado, questão também de issues, de riscos, algumas previsões. Então, são as informações mais genéricas. Por isso que o Prince2, ele dá essa liberdade para que a equipe de entrega, ela utilize qualquer metodologia, não somente Scrum, pode ser outras, ou um método próprio, se for uma empresa, por exemplo, terceirizada, que ela já utilize o seu método, não tem nenhum problema. O que acontece? O gerente do projeto, ele delega pacote de trabalho para essa equipe, ele delega esse trabalho para que a equipe desenvolva. E
com base nesse avanço, com base no que está acontecendo, essa equipe, ela reporta apenas esse relatório, ela cria apenas esse relatório. E o relatório de destaques que você comentou é o relatório que o gerente do projeto, ele prepara para o comitê, para aquelas 3 partes interessadas. Então, ele já dá uma visão global em relação ao estágio. Tudo bem? Ficou claro? Só confirmando, Rafael, eu acredito que tenha ficado claro, diferença de cada um. Só coloca aqui no chat para ter essa informação, se está tudo certinho. E vamos lá, Eliana. Muitos profissionais ligam para projeto diário para falar sobre as certificações do Prince2. Querem tirar a certificação do Foundation, querem começar a ter essa certificação. E aí eu te pergunto, como é o exame de certificação Foundation? Bom, o exame de certificação Foundation, assim, ele é bem tranquilo, ele não exige comprovação de horas em gestão de projetos, ele é composto por 75 questões, 5 dessas questões, elas são experimentais, elas não pontuam. Pepe, tudo bem? Tivemos um pequeno problema momentâneo aqui, mas está funcionando perfeitamente. Só confirmando, tá tudo bem para você? Coloca aqui no chat, só para a gente dar continuidade. Deixa eu só ver aqui, confirmando se está tudo funcionando certinho agora. A pergunta que Eliana estava respondendo era referente à certificação do Prince2. Só confirmando aqui se está tudo bem. Aqui. Essa é a segunda parte do programa. Então, foi dividido em 2. Perfeito. Então, só confirmando. Está me escutando bem, não é? Isso. Tá ótimo. Então, aqui, confirmando essa parte. Então, Eliana, voltando para a parte de certificações. Eu vejo que muitos profissionais até ligam sempre para projeto diário para perguntar, tirar dúvidas sobre as certificações, o que precisa para o profissional conquistar a certificação do Prince2 Foundation, quais são os pré-requisitos, se tem a questão de comprovação de horas, se a prova, qual que é o grau de dificuldade da prova, ou seja, existem várias perguntas que os profissionais ligam para projeto diário para falar sobre o Prince2. Como, eu não sei se eu já se eu falei antes, mas a Projeto Diário é a empresa que mais credencia profissionais do Prince2 aqui no Brasil. Basta ver a quantidade de depoimentos de profissionais que terminam o curso e já fazem a prova. Então aqui, só para confirmar, se tiver alguma pergunta, agora sim, perfeito. Estamos de volta. Pequeno erro momentâneo, mas para quem trabalha com TI, sabe como é, não é, Rafael? Isso, vamos lá. Tá todo mundo agora, tá funcionando bem, não é? Bom, então a gente não vai ter aquele problema de limitação de tempo. Mas vamos lá. Eliana, voltando aqui para você, eu vi que você tá aí, tá ansiosa para responder sobre as perguntas voltadas à certificação. Como é a certificação do Prince2 Foundation? Passa aí para você, Eliana. Então, essa certificação, esse nível Foundation, ele é uma prova tranquila, não tem pré-requisitos, não precisa comprovação de horas, vai trabalhar o candidato durante 1 hora, tem 75 questões, 5 delas não serão pontuadas, e ele vai precisar de uma pontuação final mínima de 50%. Então, é múltipla escolha, então é mais tranquilo. Conhecendo bem a metodologia, trabalhando, ou no próprio curso mesmo, todos os itens simulados vão ajudar a ter essa visão e as respostas são mais diretas, o que diferencia realmente em questão do practitioner, que já é um pouquinho diferente. Complementando, então, continuando sobre as certificações, a Foundation é dessa maneira, eu costumo até comparar, vamos dizer assim, fazer uma analogia, não tem nada a ver, até porque
questão de ser produtos itens diferentes. Mas, se analisarmos a certificação do nível Foundation, ela, vamos dizer assim, ela está mais para o CAPM do PMI, fazendo uma comparação, assim, em questão do tipo de questão, ou seja, questões mais diretas, questões de fundamentos. Quando se trata do practitioner, aí já é um pouco diferente, aí eu costumo comparar com a visão situacional que existe no exame PMP. Então, o practitioner, ele diferencia em relação ao foundation por esse motivo. Ou seja, enquanto você tem as questões, você tem uma facilidade maior, né, nesse quesito, a outra, o grau de dificuldade um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo, porque vai trabalhar com cenários. O que são esses cenários? São textos, são situações onde precisa ter uma visão prática, como aplicar a metodologia em determinado momento, ou se a aplicação está sendo correta mediante o cenário, mediante a situação que está sendo apresentada. Então, isso que torna ele um pouco mais complexo, mais desafiante. Para o practitioner, então, exige um pré-requisito. Pode ser, por exemplo, a certificação própria Foundation, ou a certificação CAPM do PMI, ou a própria PMP do PMI também é um pré-requisito, ou certificações do IPMA. Mas é assim, quando se fala do practitioner, são 80 questões, sendo 2 horas e meia para a realização desse exame, e a pontuação necessária é 55%. Inclusive, este exame, na versão atual, ele tem um tempo a validade desse exame, a validade da certificação é de 5 anos. Com a mudança da Axelos, aí vai ter uma redução em relação a esse tempo, vai ter outras medidas também a serem trabalhadas para reavaliar o profissional ou manter essa certificação. Perfeito, Eliana. Eu só confirmando aqui, ficou alguma dúvida sobre o Prince2? Você que está nos assistindo, a gente teve um pequeno problema de TI aqui, mas foi resolvido de forma rápida. Coloca aqui no chat que eu já passo a pergunta já para a Eliana. Enquanto não apareceu ainda a pergunta, Eliana, quais dicas, sugestões, o que você diria para o profissional que está nos assistindo que pretende ingressar na área do Prince2, entender essa metodologia, ou melhor, até para a questão do canivete suíço, quais dicas você daria para o profissional ele ter novas abordagens, outras abordagens, fazer algo diferente, né? Bom, eu passo para você. Quais dicas você daria para o profissional que está nos assistindo aqui? Bom, eu acredito que a capacitação, seja ela em metodologia, ou boas práticas, ou até mesmo métodos ágeis, outros frameworks, eu acho que ela é excelente. Esse é o ponto de partida para quem atua com projetos, porque diferentes projetos você pode aplicar também diferentes abordagens. Esse é um diferencial realmente para o profissional. Hoje, quando se fala de PMP, quando se fala do guia PMBOK, ele é realmente muito mais conhecido, até porque existe já um marketing bem maior em relação ao Prince2. Mas o Prince2 tem crescido muito a demanda nos últimos tempos, inclusive as vagas já pedem essa certificação, e é uma certificação reconhecida mundialmente, então é realmente um diferencial para o profissional. E quando se fala, seja de Prince2, seja guia, PMBOK, seja Scrum, tudo que você conhece é algo que realmente vai fazer a diferença para você. Você vai entregar projetos de qualidade, você vai garantir que esses projetos sejam entregues com sucesso.
E, por outro lado, sua carreira profissional também vai ter todo o impacto em relação a isso, ou seja, você vai ter destaque, reconhecimento, mediante todo esse trabalho que você terá, os estudos e todo o seu novo conhecimento, você vai conseguir agregar, trabalhar de uma maneira híbrida ou trabalhar de uma maneira já centralizada em cada um desses itens, mas você terá diversas abordagens para usar momentos diferentes por toda a sua carreira profissional. Perfeito, Eliana. Bom, eu quero te agradecer imensamente. Deu uma aula aqui de Prince2. Só confirmando para você que está nos assistindo, agregou valor para você, sim ou não até aqui? Coloca aqui no chat. Eu vi que hoje tiveram vários profissionais participando, até profissionais de outras escolas participando aqui, prestigiando o Projeto Diário. Então, isso é bem interessante, é bem importante isso. Agregou valor para você? Sim ou não? Coloca aqui no chat, só para a gente ter esse termômetro. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui conosco mais um dia, mais uma quinta-feira agradável com a sua presença. Espero que tenha agregado valor, espero que tenha te dado vários insights para você implantar, para você juntar o Prince2 com o Scrum, com o PMBOK, com os 5 grupos de processos, não é? Fazendo a questão dos 5 grupos com o Prince2. Qualquer dúvida que você tenha também, o Projeto Diário está disponível, está aqui aberto. Eu acredito que se você tem a oportunidade, não é, de fazer parte do Projeto Diário, a gente tem também agora Clube Projeto Diário, onde existem vários PDUs, várias... O Clube Projeto Diário, agora, várias palestras que já foram ministradas agora, elas valem PDUs, então o profissional que entrar agora, fazer um treinamento na Projeto Diário, vai ter esse benefício também de ter acesso a todas as palestras, vai poder registrar PDUs, acredito que tem uns 12, 14, 15 palestras, então tem muito conteúdo, muita abordagem para você agregar valor na parte de gestão de projetos, e eu espero que esteja agregando hoje também. Tá ok, GP? Então, muito obrigado, agradeço novamente, imensamente, por você estar aqui, e nos vemos na próxima quinta, tá ok? Obrigada, um grande abraço. Muito sucesso e boa noite. Perfeito, Eliana. Boa noite a todos, fiquem com Deus, e um ótimo happy hour amanhã. Até mais, pessoal.